Já compensa fazer taxa fixa? É uma das questões que me têm colocado nos últimos tempos e eu vou tentar-vos ajudar nessa resposta. Olá, hoje vou tentar ajudar-vos a perceber se já compensa fazer taxa fixa ou não, embora isso não dependa só de números. Na maior parte das vezes não se limita à matemática, limita-se também à nossa zona de conforto e àquilo que nós achamos que é melhor para nós, independentemente do que os números nos indicam. E vamos ter o Bowser hoje aqui a ajudar-nos a acompanhar tudo o que aqui vamos fazer. Aquele aqui fica melhor e fica a ver o que é que nós estamos a fazer. Ora bem, antes de mais queria-vos deixar aqui que eu estou constantemente a repetir isto, principalmente no Instagram e nos stories, quando me colocam esta questão, que é importante que para nós a prestação seja confortável, independentemente se é taxa variável, se é taxa mista ou se é taxa fixa. É mais importante esta questão de me deixar confortável, ou seja, eu até posso estar a pagar a mais do que poderia estar a pagar no mercado, por exemplo, em relação a ter uma taxa fixa, ou seja, escolhi uma taxa fixa e sei que, apesar dos números que eu vou mostrar aqui, nesta altura, não me compensa ter uma taxa fixa, numa perspectiva matemática, mas dá-me um conforto de eu saber quanto é que vou pagar todos os meses e saber que é esse valor que eu tenho que ter e que para mim é confortável, seja neste momento, seja daqui a 2 anos, daqui a 3 anos ou daqui a 5 anos. Portanto, isto é para além dos números. E é importante que às vezes tenhamos esta noção que as coisas muitas vezes não se limitam aos números. Por muito que eu possa dizer, ok, está bem, mas estás a perder dinheiro. Mas para mim é confortável essa situação e é o mais importante para mim. E é isso que é importante muitas vezes nós percebermos até quando estamos a ter esta discussão de taxa variável ou taxa fixa e qual é que devemos de optar. Eu vou-vos mostrar aqui onde de alguma maneira nos conseguimos basear, que é um simulador que, ou seja, este simulador, eu já fiz um vídeo sobre ele e vocês podem verificar, eu até vou deixar o link aqui, para aqui num destes sítios, caso vocês querem, também vou deixar na descrição para vocês se quiserem ver como é que funciona este simulador, embora ele é bastante simples. Mas o essencial que eu vos quero mostrar não é o simulador, mas sim os números por trás do simulador e como é que nós podemos validar esta questão, se de alguma maneira, em função do histórico, neste momento compensaria ou não fazer taxa fixa, porque o futuro a gente não consegue medir, só conseguimos medir para trás, portanto, e é isso que eu vos vou aqui tentar mostrar numa perspectiva de médias, ok? E mas pronto, vamos então olhar para o simulador, simulador que eu vou deixar aqui entretanto na descrição, embora no vídeo que eu acabei de vos dizer que também tenho por aí, está lá o simulador, na bio do Instagram vocês também encontram lá todos os simuladores que nós utilizamos. De alguma maneira, o que vamos verificar aqui não é propriamente o simulador, portanto, não é isso que vai interessar, mas os números que estão por trás do simulador e que eu tento ter sempre atualizado todos os meses. Portanto, queria-vos pedir também para deixar o vosso like neste vídeo, para motivar o Tisé a fazer mais vídeos deste. Se este conteúdo fizer sentido para vós, agradeço também, deixem nos comentários e que façam sugestões de outro tipo de conteúdo que possa acrescentar. Portanto, olhando aqui para o simulador, esta é a parte, digamos que interessa mais numa perspectiva de fazer as contas, porque vocês metem aqui os vossos dados e ele vai fazer o cálculo em função desde quando vocês têm o crédito, qual seria a melhor taxa Euribor para o vosso crédito, ou seja, qual seria aquela que teria levado a pagar menos pelo crédito, ok? Basta vocês preencherem os dados e conseguem ter essa perspectiva, ou até fazer uma simulação para quem está a começar a fazer o crédito de habitação. Podem fazer aqui uma série de coisas. Mas o que é que eu procuro? O que eu procuro é esta tabela onde nós temos as taxas Euribor desde janeiro de 99, ok? Vocês aqui conseguem ter esses números que são bastante importantes para aquilo que eu estava a dizer. E o que é que nós conseguimos verificar aqui? Nós aqui conseguimos verificar quais são as médias,
ok? Quais são as médias que temos destas taxas de Euribor ao longo deste tempo todo. Aqui esta primeira taxa, não confundo, aqui tem a ver com desde a tabela que nós temos no artigo do Conselhos do Consultor, portanto não confundo, isto aqui é só mais uma questão informativa para nós. Portanto, e o que é que nós temos aqui? Temos também a prestação que teríamos pago numa perspectiva com um spread de 1% em relação a esta média, ok? Fazendo a média, 1 mês, 3 meses de Euribor, 6 e 12. Mas esta é a taxa que de alguma forma nos interessa, ok? Aqui em baixo temos a taxa, qual foi a máxima, e aqui a última, que foi a de setembro, que fechou agora, que é o que está a ser usada pelos bancos. Mas, indo ao essencial, compensa-me fazer taxa fixa neste momento ou não? Se olharmos para os números desde 99, o que é que nos dizem os números? Neste momento, a taxa fixa anda à volta de 3% para 30 anos. Ou seja, para um crédito a 30 anos, consigo fechar com uma taxa de 3%. Portanto, o que é bastante acima de qualquer uma da média destas Euribors de 99, ok? Portanto, era aquilo que eu vos dizia há pouco. É importante que, ok, estamos a olhar para os números, mas depois, se no meu dia-a-dia faz mais sentido eu estar a pagar uma taxa fixa, mas que me dá um descanso, isso é importante. E é isso que, no fim do dia, vocês têm que perceber se faz sentido ou se não faz sentido para vós. Okay? Agora, numa perspectiva de histórico, neste momento, a taxa fixa de 3% não compensa. Se, entretanto, ela baixar, poderá passar a compensar. Né? Já tivemos taxas de 1,25 de taxa fixa na altura em que a Euribor estava negativa. Uma coisa que eu vou aqui fazer, porque muitas vezes nas discussões que fui tendo com quem muitas vezes me faz esta questão, e depois trocamos aqui algumas ideias, está bem, mas a questão da Euribor negativa foi uma coisa que não volta a acontecer e isso também de alguma maneira mostra uma média que provavelmente não é real. É real, mas pronto, é um período que não devia ter acontecido ou que não irá voltar a acontecer. Segundo algumas pessoas, porque eu também achava há uns tempos que nunca iria acontecer e acabou por acontecer e durante um período muito comprido. Mas então aí nós podemos fazer aqui uma alteração que é eliminar as Euribors negativas, ou seja, desde que as Euribors começaram, se calhar aqui vamos fazer desde 12 meses, que é a taxa mais representativa neste momento. Portanto, e vamos eliminar até ao momento em que ela ainda estava negativa. Portanto, eu venho aqui, faço eliminar e vamos verificar quais são as médias. E as médias, como é óbvio, alteraram bastante. Ou seja, aqui já passamos a ter uma média de 2,5, ok? 2,6. E aqui já se aproxima daquilo que nós falávamos há pouco. Aliás, já tivemos este ano Euribor abaixo de 3%, taxas fixas abaixo de 3%, portanto, a questão é um bocadinho analisarmos e eu estarmos a mostrar esta questão que muitas vezes tenho a debater com pessoas que são mais ou menos defensores da taxa fixa, que é a questão do período que tem a ver com a Euribor negativa e que isso não irá voltar a acontecer e pronto. E é um argumento que eu tenho que aceitar e por isso é que eu também estou aqui a mostrar. Portanto, mas mesmo assim, neste momento, tirando a parte negativa, ou seja, a altura em que os juros estiveram abaixo de zero, mesmo assim ainda não está, aliás, meio ponto percentual ainda é significativo numa prestação, portanto faz alguma diferença e tivemos aqui um crescimento de 0,6, mas pronto, os números são estes. Se a minha resposta tiver que ser numa perspectiva só de números, neste momento não compensa fazer taxa fixa.
ok? Estamos a falar de números e analisando taxas Euribor desde 99. Estamos aqui a falar de um período já bastante significativo, 25 anos, ok? Portanto, numa perspectiva de me dizerem, ok, mas para mim é confortável neste momento estar a pagar essa prestação, e não me chateio com essa parte de estar a pagar um pouco mais, mas estou confortável e sei que a minha prestação vai ser assim até ao final do meu crédito e para mim é confortável. Eu aceito isso perfeitamente, faz todo o sentido. Eu próprio tenho uma prestação que se chama a prestação fixa, que de alguma maneira faz esse trabalho, pago sempre o mesmo todos os meses, o que varia é o prazo. Portanto, percebo perfeitamente. Para mim é confortável já estar a pagar essa prestação há vários anos. E sempre que aquilo, sei que é sempre aquela prestação todos os meses. No final do crédito, não sei se será melhor ou será pior. É uma análise que vou fazendo, embora, como vou fazendo algumas amortizações, esse número poderá acabar por não ser real, mas dá para simular. Portanto, mas percebo isso perfeitamente. Portanto, aceito, quando estamos nesta discussão de compensar ou não compensar, fazer taxa fixa, aceito a questão dos números, ok, não compensa a taxa fixa, como aceito as pessoas dizerem que, ok, eu não estou a olhar só para os números, a diferença não é assim tão significativa, eu prefiro estar confortável. Também aceito esse argumento. O importante é vocês perceberem aqui, eu vou aqui voltar atrás, só para voltarmos a ter a média, ou seja, estamos a falar de a diferença de 0,6, portanto, e a prestação mais alta, a média à volta de 70 euros, tenho ideia disso. Aqui, deixa eu ver, só mais uma vez para ficar com a ideia. Não, 40 paus. A média, à volta disso. Portanto, é importante vocês olharem para este ficheiro. O ficheiro, nós tentamos sempre mantê-lo atualizado. Vocês podem vir aqui ao simulador, como eu vos disse, colocam aqui os dados do vosso crédito e depois ele vai-vos dizer também qual era quantos juros é que vocês pagariam mais ou menos em cada uma das Euribors, portanto, e ele dá-vos toda essa indicação. Mas o importante para esta questão da taxa fixa é de facto vocês olharem para esta tabela, que é possível vocês fazerem aqui estas contas, e nós tentamos manter sempre a tabela atualizada. Ao primeiro dia do mês muitas vezes acabamos por não ter, mas no primeiro, segundo dia do mês normalmente temos a tabela atualizada. Portanto, como eu vos disse há pouco, percebo o argumento dos números, como percebo o argumento de estar confortável. Agradeço este bocadinho que estiveram aqui comigo. Queria-vos pedir mais uma vez para deixar o like no nosso vídeo, de forma a motivar o Tizé a fazer mais conteúdo. Sigam-nos se ainda não o fazem e partilhem com os vossos amigos. Até à próxima.